Começando mais um programa Construindo Saberes, hoje falando sobre o índice do custo de vida aqui em Santa Maria, Rogério. Os números, nós tivemos uma deflação pela primeira vez pela primeira vez nós tivemos uma deflação nesse mês de maio. A gente vai apresentar esses números, Quintana. O que isso representa? Será que as pessoas conseguiram perceber essa diferença no bolso? Ou por quê? Né? Ou por quê também? Quem vai falar sobre esse assunto é justamente o coordenador, o criador do Índice Custo de Vida aqui em Santa Maria, o professor Matheus Froza, coordenador do curso também de Ciências Econômicas aqui da nossa instituição. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Quintana, o Rogério, poder colaborar e explicar. Esse resultado, na verdade, ele era verificado ou oferido no índice há 2 anos e meio, que eu não tinha uma deflação. O que nós temos que saber é o porquê que essa deflação ocorreu. E nós regredimos há 2 anos e meio atrás, a situação era completamente diferente, o cenário era completamente diferente do cenário que nós temos agora. Eu acho que muita coisa mudou nesses dois anos e meio para trás, para agora, e isso acabou impactando nos preços e isso também chegou no consumidor. Antes da gente chegar já e apresentar esses números que o Rogério Quebra já de largada já anunciou da questão da deflação, professor, como é que basicamente funciona o índice do custo de vida para as pessoas terem uma ideia? Porque mês a mês o índice hoje se tornou referência para a economia de Santa Maria. Sim. A imprensa toda aguarda os números, existe a disputa natural da imprensa em quem lança primeiro essa informação, mas a verdade é que todo mundo aguarda, ou seja, se tornou uma fonte confiável e uma fonte explorada onde as pessoas trabalham às vezes a questão de um produto específico como reportagem ou aspecto geral. Como que funciona esse trabalho que foi ganhando nesses 11 anos justamente essa representatividade, essa importância para Santa Maria? Na verdade é o seguinte, chegamos ao final de cada mês em torno de 3.000 itens. Na verdade, se eu suprimir, eu chego a 1.200. 1.200, eu suprimo mais, chego a 320 itens. Por que eu chego a 320 e chego a quase a 3.000? Exemplo, maçã é um item. Mas a maçã, eu pego a maçã argentina, pego a maçã gala. A carne é outro exemplo, tem um grupo carne. Eu pego o guisado de primeira, o guisado de segunda, eu pego a paleta, eu pego a costela, eu pego o vazio, eu pego a carne de porco, frango. Então tem uma série de itens que eles se agrupam e também em algum certo momento eles vão se abrindo. E se eu abrir todos os itens do índice do custo de vida, eu chego a aproximadamente 3.000 itens, o qual eles são compilados. Então, para essa estrutura ser possível, eu tenho 7 mercados que são pesquisados, sendo 3 mercados que não têm bandeira. Isso é importante frisar, que estão em bairros da cidade. Então, um está lá na Santa Marta, outro está lá em Camobi e o outro está aqui no centro, que não tem bandeira específica para mim poder pegar essa variação de preço. E os demais mercados estão vinculados a redes. Isso só na parte da alimentação. Em relação à habitação, que também tem outro peso significativo, grande incidência no índice, eu já trabalho com 4 lojas de materiais de construção. Então eu tenho uma gama bem expressiva em torno dos itens. O vestuário eu trabalho com 4 lojas também. Então farmácia, que é saúde e cuidados pessoal, eu trabalho com 4 farmácias. E para essa estrutura ser possível, eu trabalho com 5 bolsistas vinculados a um projeto de extensão aqui da Unifra, do índice, e 5 voluntários que constantemente estão capturando preços na cidade e mais 5 professores. Então envolve uma gama de 15 pessoas ao todo envolvidas, direta ou indiretamente com o índice do custo de vida. Só rapidamente, aí foram 20 estabelecimentos. Quando o senhor estava falando, eu estava... Sim, aproximadamente 20 estabelecimentos. Quanto tempo dura esse trabalho de ir lá pesquisar o preço? O mercado hoje, o mercado grande, de uma grande rede em Santa Maria, ele dura em torno de 2h30 a 3 horas. Porque, para quem está nos assistindo, um questionário da alimentação ele tem 7 páginas. 7 páginas, espaçamento, um e-mail, então é uma gama considerável de itens. Tanto da alimentação, quanto também, em alguns casos, as grandes redes têm vestuário e também chega também produtos de higiene e limpeza. E mercados menores, ele demora em torno de 1 hora, até pela quantidade de produtos, de prateleiras, enfim, que tem esse envolvimento. Esse é o primeiro trabalho, de ir lá coletar a informação, o valor do produto. 12 meses no ano, certo. 365 dias estão coletando preços. Depois tem uma outra etapa que é compilar essas informações. Isso, a compilação de dados ela acontece a partir do momento que ele é entregue esse questionário na secretaria do curso. Eu tenho uma outra parte de pessoas que são os digitadores, que vão abastecer esse sistema. Então, a partir da entrega, isso é entrega semanalmente, eu começo a abastecer um sistema. Então, até 10 do mês seguinte, eu tenho para compilar esses dados para gerar o boletim. Mas enquanto estou compilando os dados para gerar o boletim do mês seguinte, eu continuo pesquisando também.
Então as 15 pessoas elas estão constantemente pesquisando ou estão digitando preço para ter essa compilação de dados, que é isso que me mostra os efeitos sazonais, as deflações, a inflação, eventualmente políticas governamentais que têm influência lá no final para o consumidor no preço. Então é uma gama de produtos bem considerável, um histórico também de 11 anos, para também mostra claramente até a mudança de comportamento do consumidor com o passar do tempo. Professor, daqui a pouco alguém em casa vai estar assistindo e vai dizer, que interessante esse projeto, esse trabalho, mas e se o aluno, se o professor for coletar esse dado num período de promoção, por exemplo, como é que pode funcionar isso? Isso ocorre, isso é passível na pesquisa. Como é que eu pego a promoção? Vamos lá, questão do supermercado. Tradicionalmente eu tenho quarta-feira ou quinta, eu tenho promoção. As promoções ocorrem segunda e terça com mercadorias que não venderam no final de semana. Geralmente na quarta-feira é o dia de promoção. Como é que isso ocorre? Por isso que eu tenho uma gama maior de estabelecimentos, porque geralmente as promoções não coincidem. Num mercado eu tenho promoção, no outro mercado eu tenho promoção, nos outros 3, 4 mercados eu não tenho promoção. Então eu pego a promoção, sim, eu capturo o preço da promoção, mas como eu tenho uma gama muito grande de produtos, ou a promoção pesa ou ela dilui com os demais. Dificilmente eu não pego a mesma rede, eu pego um mercado da rede X, tem outro mercado da outra rede. Eu tenho os 2 grandes supermercados de Santa Maria, os 3 grandes supermercados de Santa Maria e mais 3 mercados que não têm bandeira. Então, dificilmente a promoção vai ser comum a todos os mercados. E eu pego por produto, ele é bem específico. Exemplo, massa da marca tal, 500 gramas com ovos. Massa da marca tal, 500 gramas sem ovos. Então, eu tenho uma compilação muito grande, então realmente eu capturo promoção. Em alguns casos, isso acaba aparecendo no índice. Até porque os supermercados eles já têm você padrão. observa que um supermercado faz promoção de carne na sexta-feira, o outro faz hortifruti granjeiros na quarta. Na quarta-feira. Isso. Então, por isso que eu tenho dias alternados de pesquisa. Por exemplo, na primeira semana, eu faço a pesquisa na terça. Na segunda semana, eu faço a pesquisa na quinta. Na terceira semana, eu faço na quarta. E na outra semana, eu faço no final de semana. No sábado ou domingo. E daí as demais, que no caso são 4, os outros 3 mercados, eles intercalam em dias alternados. Então tem que ser esse cuidado, eu tenho que fazer sempre no mesmo dia e sempre na mesma semana. Já vem para o pesquisador, mercado localizado na Avenida Fernando Ferrari, fazer pesquisa, quarta-feira, segunda semana do mês de junho, já está especificado. Vamos mostrar para o pessoal de casa como é que funciona, o que resulta esses números, né? O professor explicou, Resulta, né? Agora vamos lá então para a primeira tela aqui. A gente tem, por exemplo, um apanhado dos números de 2017, mês a mês. Aí entra aquilo que o Rogério Kerber já falou na abertura do programa. Enquanto todos os meses nós tivemos uma variação de inflação, o número máximo foi de 0,30% em fevereiro e abril, em maio nós tivemos uma deflação de 0,28%. Eu acho que aqui caberia uma série de perguntas na nossa primeira tela. Se tu me permitir, eu faço 2 já de chegada. Pode. O número parece tão insignificante, professor. Para quem trabalha com matemática, diz 0,15% é muito. Né? Vou perceber isso. Mas na prática... Percebe. Eu digo bem assim, olha só, eu tenho 0,28 decresceu, na verdade. E se eu pego um acumulado do índice lá, que hoje está no final do ano passado, pegar um exemplo mais simples, que eu chego lá, a inflação fechou em 12,5% o ano passado. Ok. Só que nós recebemos um aumento salarial em 7%. O que isso significa? Que eu fiquei 5,5% mais pobre. Ou seja, eu pego R$1.000 que eu recebo e eu tiro 5% em cima de R$1.000. Então, na verdade, eu não recebi R$1.000, eu recebi 945,50. E o que é esses R$55,50? Isso aí foi a inflação que acabou sendo consumida. Isso é inflação. O teu salário ele pede valor de compra. Então a inflação fica bem clara nesse exemplo. A inflação foi 12%, eu recebi 7% de aumento, 5% foi subtraído pela inflação. Então desses R$1.000 que eu recebi, eu tirei 5%. Então na verdade eu não recebo 1.000, eu recebo R$950. E aí a gente pega esse mês... Esse R$50 ficou com a inflação. E esse, que é o que nós chamamos sempre, traduzindo para quem economista fala bastante, que é chamado imposto inflacionário. Sim. Além de todos os impostos que nós pagamos, a gente paga mais o imposto de inflação, que é esses R$50 no caso que foi consumido. Levando a hipótese que eu ganhei 7% de aumento. Mas algumas categorias do ano passado ganharam 5,5%,
4,5%, e o governo estadual e federal não teve aumento, eles estão congelados. Ou seja, então, eles perderam 12%. Perderam mais. E o que pode estar escondido atrás dos números, professor? Por exemplo, a gente tem uma deflação de 0,28% em maio. Mas eu e o Rogério, a gente até conversávamos antes do programa. Eu disse que eu não senti esse 0,28%. E essa é a sensação que as pessoas têm no dia a dia. Sim, mas vamos lá. Então, tem uma clara influência governamental por essa queda de preços. Vamos lá, a questão da energia que baixou 8%. Eu não percebi na minha casa que baixou 8% a energia. Não, porque ficou 10 dias chovendo, 15 e tu ligou o ar-condicionado. Ou tu tirou da máquina de lavar e passou para a máquina de secar. E tu aumentou o consumo em quilowatts-hora. E tu não percebe o aumento. Só ia perceber se eu tivesse na conta, que deveria ser o correto, quanto seria com a bandeira verde e quanto seria com a bandeira vermelha. Então eu pago R$300 na bandeira hoje com menos 8%. Se eu tivesse na outra bandeira, eu pagaria quanto? R$350. Então tu ganhou R$50. Então diminuiu. Então esse tipo de controle nós não temos. Que tem. Mas com esses dias de inverno, esses dias de chuva que nós tivemos, bem provavelmente esse fenômeno ocorreu. Eu tirei da máquina de lavar e coloquei na máquina de secar. Eu liguei mais o ar-condicionado. Então, realmente eu não percebi que a luz no caso baixou de preço. Eu não percebi dentro da minha casa isso aí. O que colaborou de fato para esse índice negativo? Essa deflação, na verdade? Essa deflação ela está influenciada por fatores específicos. Primeiro, uma clara interferência do governo em questão da energia e baixar esses 8%. E também um fator conjuntural importante, que nem nós mostramos na tela anterior. Por que nós chegamos ao menos 0,28%? Porque no mês de abril e no início do mês de maio, o IBGE larga um dado que ele é muito significativo. Que nós chegamos a 14,5 milhões de pessoas desempregadas. E quanto maior a quantidade de desemprego, as pessoas tendem a não consumir. Então eu venho ali de 0,15 até menos 0,28 e meu ápice de desemprego ele chega no final de abril. Ali, 14 milhões e meio de desempregados. Claro, uma crise política influencia aqui também. Mas 14 milhões de pessoas desempregadas são pessoas que teoricamente não estão consumindo ou estão recebendo seguro-desemprego. Elas estão mais restritivas no consumo. Elas estão consumindo de acordo com sua cesta de consumo e cada vez menor. Então isso também acaba freando os preços. Tradicionalmente isso ocorre. Daí o mercado percebe, e isso é mais visível no vestuário, isso é mais visível lá na bijuteria, isso é mais visível lá nos calçados, mas isso também chegou no supermercado. As grandes redes de mercado estão dando promoção na entrada dos mercados. Por que isso? São mercadorias que não estão saindo. E tu vai verificar que mercadoria é o chocolate da marca melhor, o leite da marca melhor, algum produto de outro segmento. Isso não está vendendo. E são produtos que tradicionalmente você consome mais no inverno, né? No inverno? Chocolate, por exemplo. Sim. Isso também está influenciando. Mas esses 14 milhões de desempregados que está freando o processo inflacionário. Isso eu não tenho dúvidas disso. Que as pessoas estão deixando de consumir ou diminuindo a frequência de consumo. E isso é importante ressaltar. Então a inflação está descendo não por um efeito governamental, porque o país está crescendo, porque eu tenho uma política econômica austera. Não, longe disso. O que está fazendo baixar preço hoje é a quantidade de desemprego que eu tenho. E interferências governamentais que estão ocorrendo, que é no caso da energia. Interessante que a gente veio falar sobre o índice, mas a gente está tendo uma aula da economia aqui, né? O pessoal de casa que o pessoal, quando eu vejo só um preço lá, mas não baixou. Não, realmente baixou, a gente talvez não percebeu isso. Mas eu sei, mas o hortifruti aumentou muito. E vai continuar aumentando. Porque o próximo aumento que vai vir em série agora é o leite e os derivados do leite. Mas isso mas é pelo período do ano, né? Exatamente. Pelo período do ano. Tradicionalmente se tem um aumento desses produtos nessa época do ano. Sim, e outra coisa que baixou de preço, que interfere numa característica de Santa Maria, em função até do próprio vestibular que a Unifra está proporcionando, é a questão dos aluguéis e do metro cúbico também. E há um deslocamento, eu digo assim, eu costumo brincar, uma vez eu até escrevi um artigo sobre isso, há uma certa diáspora aqui, que as pessoas que moravam no centro, elas estão indo para a periferia, que moravam na periferia está ficando cada vez mais longe do centro. E os apartamentos para alugar parece que estão todos no centro, E parece que estão todos eles em volta da Unifra. Essa sensação que se tem quando se dá uma volta no centro da cidade, né? Placas, placas. Eu digo assim, eu não sei o que mais tem, se é mais placa de aluga, se é de liquidação. Então é uma dúvida que nós temos. Mas é que acontece. A questão do imóvel para alugar, as pessoas estão saindo do centro e estão indo para um aluguel mais barato. Talvez num bairro não tão longe, o qual que não interfere. Isso está bem claro isso. E eu deixei de comprar imóvel. Também porque o metro cúbico também baixou, até as construções, os que estão em fase de construção, porque já estão vendidos. Então, as pessoas estão deslocando para a periferia ou para o bairro para ir para imóveis mais baratos. E por quê? Porque eu não tenho renda, eu tenho que poupar de alguma forma e a habitação está pesando. E como consequência, os imóveis do centro
para não ficarem desocupados, acabam baixando de preço. Vou dar um exemplo aqui. A gente pesquisa 6 imobiliárias aqui. O mesmo apartamento de um quarto, em torno de 80 metros quadrados, daí tem com e sem garagem, tem algumas especificações. Mas vamos lá. Nós pegava 650, 680 reais até dezembro passado. Hoje a gente encontra por 550 reais. 580. É uma baixa de 80, 90 reais no valor do aluguel. E isso sim é impactante. Então isso também colabora para baixar o preço. Então é uma questão que está relacionada diretamente ao consumo. Vamos aos números. Temos mais uma tela. Mais uma tela então na sequência. Que é o acumulado do ano, né? Justamente o acumulado do ano, professor, que o senhor falava. Dois grupos extremamente pontuais também, que tradicionalmente, a educação tradicionalmente é viável isso, em função do reajuste das mensalidades, a questão do transporte escolar, que também está aí dentro, os uniformes. Então, a educação, a tendência é se diluir no passar do tempo. Então, a educação fica lá, dos 9 grupos, 6º, 7º. Mas a saúde é algo pontual e é algo interessante até. E a gente até está montando uma matéria para a imprensa de Santa Maria sobre isso. Eu tenho um aumento governamental interessante aqui, que a Anvisa reajusta preço de medicamento, concedeu um aumento. Planos de saúde também na questão dos hospitais, teve um aumento, claro, ponto. Mas não justifica os aumentos de preços. Eu tenho lá antes do signo, antigripal, antialérgico em virtude do inverno. É só isso que está por trás? Eu acho que não. Claro que tem uma virtude de inverno. O que você percebe é uma concentração de mercado e 2 grandes redes estão disputando o mercado aqui na cidade. Basicamente 2 grandes redes. E quando eu tenho pouca concorrência, a tendência de preço é elevado. E eu pesquiso essas 2 grandes redes. Eu estou em 4 farmácias das grandes redes e 2 que não pertencem a essa rede. Então a gente consegue verificar preços, eles estão muito próximos. Próximo eu digo assim, 10 centavos, 5 centavos, 12 centavos de diferença. Então essa concentração de mercado, essa disputa entre 2 grandes redes, ela não está baixando o preço, e sim elevando-se o preço. Não é que nem a gasolina, quanto maior a concorrência, a tendente baixa preço, porque eu tenho um posto a cada esquina e eu divulgo isso, eu vou buscar os centavos lá. Na saúde é diferente. Eu tenho genérico, eu tenho similar, eu tenho o remédio matriz ali. Então esta concentração dessas 2 grandes redes também está levando, em partes, também o aumento de preço. Que isso está ocorrendo. Não vai pensar o consumidor que está nos assistindo agora que a rede X lá fica aberta até as 10 da noite porque o preço dela é barato. Não, esse custo está calculado e também o quanto cobrar. Então tem que pensar bem sobre isso. E grandes redes de farmácia, qual eu estou comentando que foram para bairros, eu dou um exemplo do bairro Tararé, que tem uma grande rede que está lá, na entrada do bairro Salgado Filho, que também tem uma grande rede lá. O pessoal está cobrando para estar lá, ir para trabalhar até as 10 da noite e isso acaba impactando no preço. Ou em feriados. Domingos e feriados, então isso acaba impactando no preço também para o consumidor. Isso se reflete aqui no grupo Educação. Por que tu pegou esses 3 itens? Porque é esse que mais subiu. Daí a pessoa precisa do antissucígeno, precisa do antialérgico, dos antigripais, é isso que está subindo de preço. Vamos ver essa variação dos produtos, que é a próxima tela, acho que nós temos para rodar. Pedir para o Marcos Santos então colocar. Então, esses são os grupos, né, professor? Que é transporte. Isso foi justamente na variação em maio. Daí a gente observa que o grupo que mais teve uma elevação de preço, apesar da deflação no mês de maio, no somatório final, o transporte é o que teve a maior elevação, 1,67. Né? Aí tem as passagens municipais que foram ser reajustadas e levando em consideração nós, santamarenses, que frequentamos ou que estamos rodando pelas ruas da cidade, do jeito que as ruas estão, eu não descarto o novo aumento da questão das passagens, porque as ruas estão tão deterioradas na cidade, quando vê, a gente vai ter que fazer, a manutenção dos ônibus vai ser maior também, e pode até ter o novo aumento das passagens. Isso aí não descarto. Problemas com o veículo entraria nesse? Exatamente isso. Aqui também entra. Uma mão de obra de veículo também está aqui dentro, pequenos reparos de veículos também está aqui dentro, passagem aérea, os estacionamentos também que vira e mexe reajustam um preço e tu não percebe. Aumentou 50 centavos mais a hora. Gente, isso é muita coisa. Nós tivemos até um aumento agora na Zona Azul, né? Sim, então isso também está aqui dentro. Também está. As passagens do azulzinho, o tradicional ônibus do urbano e também a questão do estacionamento. Isso tudo está acumulado dentro do grupo transporte. Mas e o combustível? O combustível, devido à grande concorrência, ele está estabilizado. Hoje eu encontro sim na cidade combustível a 3,69. Talvez o mais caro chega a 13,80, no mar 3,79, 9, lá 3,80. Então varia 10 centavos também o combustível.
Então há uma certa estabilização de preços no grupo em relação propriamente aos combustíveis, mas os demais, eles estão subindo. Muito interessante. E era o que o senhor falava antes, né? Essa variação se deve à ampla concorrência que a gente tem. A ampla concorrência, que é o que o setor farmacêutico não tem, que é o que o setor hospitalar não tem. E essa realidade a gente não vê uma mudança nessa realidade, pelo menos tão cedo. Exatamente, mas se eu pego uma pessoa de faixa etária acima de 50 anos, essa inflação do grupo saúde, ela provavelmente é o dobro ou triplo das pessoas que estão abaixo dos 50 anos. Ela pesa muito mais os gastos com saúde, muito mais saúde e alimentação do que saúde, no caso nós, alimentação e vestuário. Uma dica, professor, como é que as pessoas fazem? Existe uma fórmula para economizar? O senhor falou que a pesquisa visita 4, 5 supermercados. 7 total. 7 supermercados. É válida aquela máxima? Vai comprar onde tem a promoção? Sim. Eu sou muito questionado, até em eventos científicos aqui na instituição, em palestras. Qual que é o mercado mais barato? Infelizmente, por questão de sigilo, enfim, eu não posso divulgar qual é o mercado mais barato. Mas há muita diferença de preço. Digo assim, que no final dá assim, capaz de dar em torno de R$100. Se nós montamos uma cesta de consumo básico para um estudante viver 30 dias aqui na instituição, para os intercambistas que eventualmente viriam para cá, chega a dar R$98, R$105 a diferença de um mercado para outro. Então, pesa bastante. Mas a questão de poupar ou a questão de economizar, mágica, ainda não existe. Não existe. Mas eu acho que tanto estar endividado, tanto poupar e tanto realizar boas compras, isso está atrelado também ao conhecimento. Eu tenho e falo muito isso em aula. Acho que as pessoas estão endividadas hoje, as pessoas não sabem o que vão consumir porque elas não têm conhecimento. Elas não sabem como é que funciona o cartão de crédito. Elas não sabem como é que funciona o empréstimo. Elas não sabem o que é o IOF que está lá dentro. E elas acabam se perdendo neste tipo de armadilha, por que não? Da mesma forma, as pessoas que vão no tradicional caderninho, eu pego o mercado que tem caderninho também na pesquisa, que vão anotar lá. Ela não entende se o cara está cobrando 20%, 30% a mais, ela simplesmente paga aquele valor no final. Ela compra da sacoleira lá, nada contra as sacoleiras, porque vão ligar pro Quintana aqui, falou mal das sacoleiras. Não é isso. É que as pessoas, em muitos casos, ou quem vende produtos de cosméticos, elas repassam, elas vão anotando ali e o outro lado que está consumindo não tem noção que aquilo que tu demora para pagar tem um preço maior, se tu paga antes é outro preço. Então a pessoa não tem este conhecimento que a gente acha que é de conhecimento geral, mas não é. Eu até ia brincar, professor, para a gente tomar cuidado com os conselhos. Teve um programa que a gente gravou em 2016 isso. sobre a questão dos imóveis, o que seria melhor, se era comprar, alugar, construir. E um dos conselhos até da sua aluna foi que quem sabe falar diretamente com a construtora, em alguns casos, com o proprietário do imóvel. E choveu reclamações de corretores de imóveis dizendo que a gente estava denegrindo a profissão. Pessoal, a ideia é falar sobre a questão de opções de reduzir custo, mas denegrir de forma alguma a profissão alguma. De forma alguma. Eu acho assim, que é muito interessante esse comportamento. As pessoas vão lá e defendem um livre mercado, que o Estado não deve interferir. Mas quando eu estou no livre mercado, eu reclamo das atitudes do livre mercado e peço regulamentação. Interessante isso. Então, ou seja, eu não agrado ninguém. Nós não temos tradição aqui na Unifra, mas eu quando estudei na Unicinos, próximo ao bar, enfim, que tinha murais com as pessoas vendiam, vamos dizer bem assim, um mercado livre de compras de dinheiro e coisas, comercializavam e vendiam produtos pela universidade, pelo mural, o contato. E aluga o apartamento, aluga garagem, estudante, divide o apartamento. E foi assim que tradicionalmente, eu dou esse exemplo, foi por um anúncio na faculdade, que eu morei com 2 colegas meus que são docentes aqui no Centro Universitário Franciscano, com o professor Rafael de Economia e com o professor Fábio, que nós dividimos apartamento no último ano de mestrado lá. Nós se encontramos, nós não se conhecíamos daqui, e nós se encontramos na Unicino por um anúncio que o professor Rafael colocou no mural lá, bem colorido lá, que ele era de Santa Maria e que dividia apartamento próximo ao Unicinos. E daí eu vi o anúncio e liguei para ele e aluguei o apartamento com ele. E depois o Fábio viu o anúncio e alugou o apartamento com nós. Então isso também faz parte do jogo, não é denegrir a imagem de ninguém, não, isso faz parte da pessoa pesquisar e da pessoa procurar. Qual seria hoje, para a gente finalizar, professor, a renda ideal, baseado nesses 11 anos de pesquisa, mas claro, muito voltado para a economia atual? Sim, a renda está defasada, nós estamos muito defasada. Isso eu falo muito para os alunos em aula. Gente, para nós sobrevivermos e mantermos os gastos básicos, isso não envolve plano de saúde, tá?
está fora desse gasto. Quando eu falo em habitação, quando eu falo em transporte e quando eu falo em alimentação, eu usaria no mínimo R$3.000 limpo para manter os meus gastos. Efetuar assim, eu estou colocando esses R$3.000 em entretenimento ainda, tá? Um cinema de vez em quando, uma cervejinha de vez em quando. Hoje eu precisaria, para me sustentar hoje na região central da cidade, em torno de R$3.000. Mas se eu fugir um pouquinho distante do centro, eu vou baixar, mas não em grande coisa, eu chego a 2.350. Daí assim, isso são duas variáveis. Mas se eu for dividir apartamento, alugar quarto, o melhor cenário é R$1.800. Que eu não pago, daí eu divido todas as despesas, tenho net, internet, enfim, divido. Chega no final, lá num quarto, com tudo, num cenário extremamente positivo, eu chego entre R$1.600 e R$1.800. Isso para uma pessoa? Para uma pessoa. Então, porque se a gente hoje, for, quando vai se levar em consideração a realidade porque de uma família... nós temos hoje aqui no centro, o pessoal aluga muito quarto, eu tenho um aluguel de quarto, isso envolve net, isso envolve internet, e eles têm um valor X que chega bem próximo ao apartamento de um quarto, mas aí eu tenho toda a infraestrutura, em torno de R$500 um quarto, bem localizado aqui no centro. Daí eu vou colocar isso aqui, vou estabelecer uma cota também de alimentação. E como é que tu estabeleceu essa cota? Gente, eu coloquei para o sexo masculino em torno de R$15 de almoço, que não é nem um absurdo, tá? R$15 de almoço com a água ou o suco, e já está apertado, tá? Eu estabeleci R$7,50 um lanche da noite, e não vai comer mais nada. Tá? E daí no final de semana eu duplico esses valores, eu coloco R$30 e coloco R$14, para chegar nesses R$1.600, R$1.800. Então é um malabarismo interessante, é um desafio bem, não gostoso, mas um desafio realmente de tentar chegar num valor, ou qualquer pessoa viesse estudar em Santa Maria, quanto ela precisaria para morar perto da Unifra, não gastar com transporte, para ter essa segurança, R$1.600. Ou seja, o cenário não é nada positivo, né? Não é nada positivo. O que é questionador é que quem poderia melhorar este cenário está no topo da pirâmide e não olha para baixo. Eu acho que isso que é desolador, mas as consequências que estão acontecendo, políticas que acabam interferindo na parte econômica, quem sofre as consequências é a gente. Só que a gente sofre com um impacto, mas quem tem lá na base da pirâmide, lá, que está lá ganhando pouco e sem conhecimento tácito e que também codificado, essa pessoa sofre muito. Muito, muito, muito. Ela tem que fazer realmente malabarismo financeiro. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. O programa Construindo Saberes geralmente tem no mínimo 2 participantes, tem programas que chegam a ser até 3 participantes, mas no caso do professor Froza, que é multifunção, coordenador, cronista, professor e também participa ativamente na empresa Santa Maria e faz esse trabalho de liderança também na questão do índice custo de vida. É muito importante a sua participação, a gente agradece. Eu agradeço, acho fundamental esse espaço enquanto TV universitária. Eu tive a oportunidade de discutir a reforma da Previdência aqui, já vi debates sobre a reforma do ensino médio, já vi debates sobre a reforma trabalhista também aqui, agora a gente está falando de preço. Isso realmente eu vejo como uma questão de extensão realmente. Nós estamos levando informação para as pessoas que têm dificuldade em ter informação, ainda mais como a imprensa está polarizada hoje também, que nem as farmácias, nós temos que ter um viés que a gente possa discutir com mais liberdade e mostrar os dados mais fidedignos e também esmiuçar mais a informação. A gente que agradece essa aula de economia, não é mesmo? Exatamente, o Mala, em poucos minutos aqui, a gente foi agradecido por esse bate-papo. Voltamos então na próxima semana. Quem perdeu o nosso programa, Rogério Kerber e os demais da TV Unifra? É só acessar lá o nosso canal do YouTube, youtube.com/unifraonline. Até a próxima semana. Tchau.